Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. As pessoas se distraem com tudo e tem hora que nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem para nos dizer, meus irmãos. Não podemos ficar quando a nossa vontade deseja ouvir a palavra de Deus. Tem hora que nós temos que tomar a nós mesmos e sairmos fora de nós e falarmos para nós mesmos: escuta, você precisa ouvir a mensagem de Deus. Você não vai ouvir mais nada que não seja a mensagem de Deus. O propósito, você precisa ouvir a mensagem de Deus, meu irmão e minha irmã. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós pegamos aqui Marta e Maria, quando Jesus ali realmente estava hospedado na casa das irmãs de Lázaro. E nós já conhecemos a história. Nós vemos que a Marta realmente estava muito ocupada com as coisas secundárias. Mas Maria não. Ela deu prioridade em ouvir a palavra de Deus. Prioridade. Se nós não tivermos prioridade de ouvir a mensagem de Deus, meus irmãos, temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, todo dia nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos ter uma maturidade espiritual. E a maturidade, ela vem, meus irmãos, através da palavra. Nós só vamos ser libertos se conhecermos a verdade. Todos nós precisamos mudar, todos os dias. Nós vemos que a fé de Marta e Maria em Jesus, elas criam no Messias, elas estavam recebendo Jesus porque criam no Messias, no Filho de Deus. Mas você vê que interessante, o fato de nós estarmos até envolvidos com Jesus de certa forma, não quer dizer que nós estamos ali obedecendo ao Mestre. Nós precisamos obedecer Jesus em tudo. Porque quando a mensagem de Deus, meu irmão, ela vem pelo Espírito Santo, nós precisamos atentar. Eu digo isso por mim. Quando eu prego para eu ouvir também. Porque eu me pregando, meus irmãos, porque é tremendo. Toda vez que você prega, você se cobra, você se corrige. É tremendo. Então a gente tem que realmente estar vigiando em todo o tempo. Então quanto mais você prega, quanto mais realmente, não é fazer igual os hipócritas, que realmente pregam uma coisa e vivem outra. Mas a mensagem, ela tem que ser realmente ouvida. E nós vemos que, na verdade, a Marta estava precisando realmente ouvir Jesus. Mas a sua natureza humana, carnal, estava mais preocupada com as coisas secundárias, com a arrumação da casa. E Jesus diz para Marta: andas inquieta, te preocupa com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa, que está lá em Lucas 10. Ela estava inquieta, preocupada com tantas coisas. Jesus diz que, entretanto, pouco é necessário. Pouco era necessário. As pessoas estão muito preocupadas. Não sei, imagina que, isso não está escrito na Bíblia, mas a gente imagina Jesus na casa de Maria e de Marta. Marta querendo oferecer alguma coisa, algum conforto, alguma situação para acomodar Jesus, estava preocupada com tantas coisas, e Maria se pôs aos pés para ouvir Jesus. A gente passa por certas situações que às vezes nós vamos na casa de alguém para levar uma mensagem e as pessoas estão mais preocupadas tentando oferecer alguma coisa para nós, para serem hospitaleira, ser cortês, realmente ter um prazer de estar nos oferecendo alguma coisa. E isso é direto, meus irmãos, eu vejo direto. Eu tenho situações que eu tenho que falar: eu vim aqui para trazer mensagem, eu não vim aqui para comer, não vim para fazer nada, eu vim aqui só para trazer uma mensagem. Imagine que Jesus estava na casa de Marta e Maria para trazer uma mensagem realmente de Deus para os corações dela, para a edificação espiritual. Não era tempo delas perderem nenhum tempo, era tempo exatamente delas se colocarem aos pés de Jesus e ouvirem. Jesus diz: basta uma única coisa. Jesus estava ali, Jesus não estava preocupado. Eu digo, quando nós saímos para levar a palavra de Deus, nós não estamos preocupados com a comida, com nada. Nós precisamos, como Jesus diz, que ele tinha uma fome, e a fome era fazer a vontade do Pai.
Essa fome tem que estar nos nossos corações. Mas essa fome tem que estar nos nossos corações quando nós levamos a mensagem, mas também nós precisamos ter fome de quando a mensagem ela está para nós, meus irmãos. Porque eu digo, ninguém é perfeito. Todos nós precisamos crescer espiritualmente. Ah, mas eu já tenho nível espiritual. Não, todos os dias, meus irmãos, nós precisamos aprender. Todos os dias nós precisamos realmente parar e ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Ouvir, porque Deus fala de tantas maneiras que nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. É melhor nós, quando a palavra diz no livro de Eclesiastes 5, que quando nós formos à casa de Deus, é melhor sentar para ouvir que oferecer sacrifício de tolo. Nós vemos que Jesus estava na casa de Maria, mas Marta estava fazendo um sacrifício, ela estava inquieta, um sacrifício tolo, sem valor. Jesus disse que não precisava nada daquilo, não precisava nada daquilo. É quando nós queremos enfeitar o pavão, queremos enfeitar as coisas, queremos fazer tanta coisa, meus irmãos. E Jesus, ele quer humildade do nosso coração. É isso que Jesus quer, simplicidade. Se tiver um pão, a gente come o pão junto, senta na mesa. Se não tiver pão, também damos glória a Deus, mas precisamos parar para ouvir. Isso nós estamos falando de uma hospedagem. Nós vemos que Jesus estava. Imagine hoje, se Jesus entrasse na sua casa, o que você faria? Talvez você realmente ia parar tudo para ouvir Jesus. Eu digo, Jesus está falando de tantas maneiras em todo momento, só que você não está vendo a pessoa de Jesus. Mas Jesus está falando pelo Espírito Santo. E as pessoas, meus irmãos, estão todas perturbadas, correndo de um lado para o outro e não estão ouvindo Jesus. Eu digo uma coisa, a edificação espiritual ela tem que ser completa. Deus, ele quer que nós cheguemos à estatura de homem perfeito, mas nós passamos por um processo que precisamos mudar. Temos orgulho porque nós vamos pôr uma coisa no coração, meus irmãos. Quando gente não queremos mais ouvir a palavra de Deus, há um orgulho dentro de nós, uma resistência que ela precisa ser tirada. Ela precisa ser tirada do coração, meus irmãos. Ah, porque eu já conheço, eu já ouvi essa mensagem. Meus irmãos, você pode ter ouvido a mensagem muitas e muitas vezes, mas no meio da mensagem, Deus, ele muda. Quando Deus quer falar, meus irmãos, você pode ter repetido a mensagem muitas e muitas vezes. E Deus fala diferentemente cada vez. Então, é tempo de parar para ouvir, é tempo de se encher da palavra de Deus. Amém? E nós temos uma batalha pela frente. Nós temos uma batalha pela frente, meu irmão. Por que certas coisas não estão acontecendo na tua vida? Porque eu digo, tem certas coisas que só vão acontecer na nossa vida quando realmente nós nos colocarmos diante de Deus do jeito que Ele nos quer, não do jeito que a gente quer. Nós precisamos se colocar diante da presença de Deus. Parece que as pessoas recebem uma revelação, elas recebem uma profecia e pronto, já está tudo pronto. Não, meus irmãos, há tudo um processo para acontecer. Há um processo para acontecer. Nós vemos que o próprio Davi, ele foi ungido rei ainda na sua juventude, mas realmente para ele começar a reinar, ele teve que realmente esperar mais de 12 anos, quase 13 anos. E durante esse tempo, meus irmãos, ele passou por um processo exatamente de perseguição, um processo de humilhação, mas foi um homem realmente que ele ouvia Deus em todo momento. Foi um homem realmente que derramou as suas lágrimas diante do Senhor. É esse que é o problema. Era um homem realmente que guardava os mandamentos do Senhor, conhecia os mandamentos, porque realmente o povo de Israel era mandamento dos pais ensinarem as crianças desde pequeno. Nós vemos que Davi foi um homem realmente que guardou a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Davi era um homem realmente que se derramava aos pés do Senhor, se humilhava debaixo da mão poderosa de Deus. E é isso, meus irmãos. Sabe por que certas coisas ainda não estão acontecendo na nossa vida, meus irmãos? Porque falta essa maturidade, falta esse aprofundamento. Nós nos empolgamos, queremos sair na frente, meu irmão, sair na frente do chamado. Quantas vezes eu vejo as pessoas receberem um chamado aí e falar, olha, Deus tem uma obra na tua vida. Eu vejo Deus realmente
levantar você para colocar um rebanho, para que você possa ensinar o Senhor, o pastor do Senhor. Mas para isso, meu irmão, entre a promessa e o realizar, tem um tempo. O tempo de edificação. Primeiro, se Deus me chamou realmente para instruir, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ser instruído na palavra. Eu preciso realmente buscar a verdade e me converter dos meus maus caminhos. Há uma maturidade. Primeiro, que eu tenho que me apresentar ao Senhor, aleluia, dando o meu melhor. O Senhor me chamou. Se o Senhor me chamou, eu tenho que dar o meu melhor. E o meu melhor o que é? Se eu sou chamado exatamente para fazer a obra de Deus, eu tenho que primeiro conhecer a sua palavra. Eu tenho que meditar na sua palavra. Eu tenho que me libertar pela sua palavra. Meus irmãos, há um crescimento espiritual na vida de cada um. Não é receber uma revelação, no outro dia você já está pregando o evangelho. Meus irmãos, e sai orando. Tudo tem um tempo, meu irmão. Tem um tempo. E esse tempo depende de nós também. O tempo de preparação, nós precisamos realmente renunciar às coisas, meus irmãos. E precisamos fazer igual Maria. Temos que ouvir a palavra de Deus. E as pessoas saem. Meus irmãos, olha, o que eu mais vejo é a pessoa sem rumo, sem direção. Sabe o que é sem rumo, sem direção? Nós temos que ter uma direção, nós temos que ter um propósito, meus irmãos. Tudo tem que ter um propósito, meus irmãos. Tem irmão que fala, eu vou experimentar o culto daqui hoje, eu vou experimentar o culto dali hoje, eu vou experimentar o culto de lá hoje, eu vou para lá, eu vou para cá, venho para cá, vou para cima, vou para baixo. É bom que os irmãos vivam em união, mas eu creio que realmente Deus tem um propósito para a sua vida. Nós precisamos ter uma afinidade com o corpo, meus irmãos. Ainda que eu falo que nós precisamos, independente da placa, independente da situação, nós precisamos ajudar o corpo, mas não tem como você ficar numa afinidade, numa comunhão com todo o corpo. Mas você tem que ter afinidade realmente com aqueles que você realmente seja alimentado, aquele que realmente te instrui na palavra, então tem que ter uma afinidade, então tem que ter uma comunhão, tem que ter um propósito, meu irmão. A palavra de Deus tem que ter um propósito. Não podemos andar à deriva. Sabe o que é andar à deriva, meu irmão? Nós não fomos chamados para andar à deriva. Andar à deriva é andar solto, andar largado, soltar o barco no mar, meus irmãos, sem leme. Vamos falar, tempo de Jesus poderia ter vela, poderia ter ali os remos, mas os nossos dias têm motor. Vamos supor que um barco com motor quebrado, sem leme, à deriva. E muitos estão desse jeito, meu irmão, sem direção de Deus, sem propósito de Deus na sua vida. Você precisa ter um propósito, você precisa se ajuntar a um povo, meu irmão. Você precisa se ajuntar a um povo que está fazendo a obra de Deus. Não é, começa aqui, eu pego até pastores, começa uma obra hoje, amanhã para, começa ali, amanhã para. Não tem propósito, meus irmãos, não tem propósito. Tudo tem que ter um propósito de Deus. Tudo tem que ter uma direção de Deus, meus irmãos. Tudo. Primeiro precisamos ver se estamos aptos à obra de Deus. Primeiro é isso, não é sair montando. Primeiro que nós precisamos ver se essa é a vontade de Deus. Segundo, eu estou preparado para isso? Deus pode até ter essa vontade, essa direção na minha vida, mas eu preciso estar preparado. Eu estou preparado para isso? Porque se você é um homem de Deus, e se Deus tem um chamado na tua vida, com certeza o ministério vai mover, meus irmãos, porque a obra de Deus, quando ela é feita, meu irmão, é tremendo, aleluia, porque o homem de Deus, realmente que tem a unção de Deus, ele só vai somando no mundo espiritual, porque Deus vai operando, Deus opera tremendamente, não importa, você pode estar até no cárcere, como Paulo estava aprisionado, meus irmãos, e de dentro da prisão, ele estava edificando as igrejas. Paulo, dentro da prisão, estava edificando a igreja, meu irmão, ele estava mandando a carta, exatamente, às igrejas, edificando as igrejas, meus irmãos, é tremendo. Às vezes até a gente tem que olhar e falar, a gente às vezes aqui, tá? Eu estou aqui nesse lugar, hoje está aqui minha esposa, está aqui meu filho, está minha neta, então nós estamos aqui,
mas tem muita gente ouvindo a mensagem, sendo edificada. Isso é direto, meus irmãos. Nós precisamos fazer as coisas para edificar as almas, meus irmãos. Não importa quantos trabalhadores se é 1, se é 2, se é 3, meus irmãos. Nós precisamos levar, como Paulo estava na prisão, mas tem gente, meu irmão, que se acomodou numa certa situação, esperando algo acontecer. Eu digo, quem vai fazer acontecer é você. Estou esperando Deus preparar alguma coisa. E eu digo, você já se libertou de algumas coisas? Às vezes você precisa se libertar de algumas razões suas. Nós vemos que ali, Marta, ela precisava ouvir algo de Jesus. Ela precisava ouvir a respeito desta inquietação que estava dentro dela. E eu digo, tem muita gente que precisa ouvir, está inquieto. Sabe por que quem não deixa fazer as obras, meus irmãos? É a inquietação que está dentro dos corações dos homens. Porque para você ser um mensageiro de Deus, você tem que ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Porque nós só pregamos, meus irmãos, se a palavra estiver no nosso coração. Nós só pregamos e falamos de Deus se a palavra estiver no nosso coração. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estudar, precisamos meditar todo dia, toda hora. Amém? Eu leio a palavra de manhã, eu leio a palavra de tarde, eu leio a palavra de noite, toda hora com a palavra na mão, estudando, meditando. Porque se eu não me alimentar, como que eu vou realmente levar a semente? Porque Deus dá semente ao semeador. Nós somos os semeadores, meus irmãos. Mas eu preciso pegar a semente. E aonde está a semente? A semente está na palavra de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, ele pega as palavras das Escrituras Sagradas e transforma ela em alimento para as almas, meus irmãos. É tremendo. Nós precisamos ficar firmes e precisamos fazer a obra de Deus. Agora, como que você vai fazer a obra de Deus, meus irmãos? Eu vejo que muitas situações estão numa batalha. Não esqueça, meu irmão, que nós estamos numa guerra contra as trevas. Estamos numa guerra contra as trevas. Se você não tem revestimento espiritual, é difícil, meus irmãos. A palavra de Deus, ela diz que ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo. Somente assim pode levar o que ele tem. Então, nós vamos lá em Marcos 3, depois se vocês quiserem ler. Meus irmãos, nós estamos realmente numa luta contra o valente. Não adianta. Precisamos entender que o único que pode vencer o maligno e que pode vencer as hostes espirituais do mal, os demônios, não é nós. É a unção do Espírito Santo na nossa vida. É a unção do Espírito Santo, como a gente já tem falado. Agora, se eu não tenho a unção do Espírito Santo, primeiro que eu preciso entrar na casa do valente. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens. E aí? Nós vemos que as pessoas realmente estão trancadas, as suas vidas estão trancadas no mundo espiritual. Satanás realmente escraviza as almas, prende as almas, meus irmãos. E não tem poder no mundo que pode libertar essas vidas, humanamente falando, né? Não tem poder humano, científico, que pode libertar, meus irmãos. Por maior tecnologia que o mundo pode ter, não pode realmente libertar essa vida da mão do valente, das mãos de Satanás. Aí que nós precisamos entender que se eu não tiver revestido do poder de Deus, da palavra de Deus, primeiro, vamos lá para o livro de Efésios, 6, a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Primeiro que eu preciso ter a unção do Espírito Santo e ter a armadura de Deus, meus irmãos, toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, meu irmão, é a couraça da justiça. Nós precisamos estar preparados com o Evangelho. A palavra de Deus está dizendo aqui que a justiça, se eu andar em justiça, se eu andar na palavra de Deus, eu tenho um escudo, meu irmão e minha irmã. Agora, eu também preciso ter fé. Eu preciso ter fé para apagar os dardos inflamados do maligno. A fé. Quer dizer, eu tenho a unção de Deus na minha vida. Eu tenho a palavra dele na tábua do meu coração. E eu tenho meus olhos no autor e o consumador da minha fé, que é Jesus, meu irmão. Aí nós podemos entrar na casa do valente e saquear os seus bens. Caso contrário, meu irmão, sabe o que acontece?
A fé, hein? A fé. O que é a fé? A fé é uma coisa firme e constante, porque muita gente quer fazer a obra de Deus e depois tem os levantes, as perseguições, as setas, os dardos inflamados, meus irmãos. E nós vemos que as pessoas realmente ficam atormentadas muitas vezes. Por que aconteceu isso? Se o Senhor disse que nós pisaríamos sobre serpente, escorpião e mal algum nos causaria. Está escrito, mas há uma condição para isso não acontecer. Qual que é a condição, meus irmãos? Revestimento. A fé é uma certeza absoluta que Deus está comigo, que eu tenho autoridade no mundo espiritual. E quando Satanás trazer a sua seta, eu apago no primeiro momento, com o poder da fé na palavra de Deus. Tremendo, né? Estamos revestidos do poder, da glória, da unção de Deus. Para poder entrar na casa do valente, meu irmão, só com o poder espiritual, amém, do Espírito Santo. Porque é isso, nós temos que realmente amarrar as forças do valente. Amarrar as forças do valente. Podemos amarrar as forças do valente? Sim. Porque nós não vamos destruir os demônios nem matar os demônios. Muitas vezes nós pegamos as pessoas realmente endemoniadas quando nós estamos em libertação ou no culto. E quando nós ali colocamos as mãos sobre eles, nós amarramos aquela situação. E aí expulsamos ele. Amarramos aquela situação e expulsamos ele. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, nas vidas. Então esse poder da libertação, meus irmãos, ele realmente é um poder que está sobre as nossas vidas. E eu digo, quando há o poder do Espírito Santo, meu irmão, ele liberta a vida na hora. Ele amarra e saqueia exatamente do valente essa condição. Nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento, meus irmãos. E eu digo, tem tanta coisa que o cristão passa e nós precisamos estar entrando na presença de Deus, meus irmãos. Ficamos vagando muitas vezes sem discernimento e Deus quer nós preparados para estarmos na obra de Deus. Fazer a obra de Deus tem retaliação sim, meus irmãos. Mas se você estiver revestido de toda a armadura de Deus, meus irmãos, contra todo dardo inflamado do maligno, para resistir às investidas das hostes espirituais, eu digo, mal algum vai te acontecer. Mas tem pessoas, meus irmãos, que precisam ser transformadas. Ainda estão fracas dentro dos seus sentimentos. Há uma fraqueza, as pessoas estão fracas dentro dos seus sentimentos. É um prato cheio para Satanás realmente, quando essas pessoas querem entrar na obra, mas estão com o seu coração doble. Uma hora está certo, uma hora não está, uma hora tem fé, outra hora não tem. Meus irmãos, há uma variável, nós precisamos tirar toda a variável. O cristão, ele tem que andar num firme fundamento, firmado, constante, meu irmão. Pode abalar tudo, mas a sua fé não pode ser abalada. Pode estremecer a terra, pode acontecer o que acontece, a fé do cristão não é abalada, meus irmãos, não é abalada. Meus irmãos, olha, nós precisamos entender e viver desse jeito. Já estou morto com Cristo, amém? Eu não vivo mais, mas estou morto com Jesus. Quer dizer, se eu estou morto com Jesus, estou vivendo com Ele, amém? Se eu morrer, eu vou para a glória, eu vou dar glória a Deus. Que temerei o que possa me fazer o homem? Nada. Amém? Como o salmista dizia, ainda que um exército inteiro se levante contra mim, eu vou confiar no nome do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no nome do Senhor. O Senhor está te chamando para ter uma mudança de vida. Aleluia. Tem momentos que a gente passa por circunstância inesperada. Não passamos por situações inesperadas, mas o Senhor é um Deus que dá vitória. Amém? O Senhor nos dá vitória em todo momento. Quando nós lemos lá em 1 Samuel 31, nós vemos que houve aqui uma ação do inimigo contra Davi. Amém? Nós vemos que Davi, ele se ajuntou com Aquis, amém? Para fazer guerra contra Israel. Mas os príncipes dos filisteus não aceitaram e pediram para o rei Aquis dispensar Davi. E ainda que Davi tentou de alguma maneira, ele pergunta lá em 1 Samuel 29, então Davi disse a Aquis: por quê? Que eu fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor?
Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem eu sei, e na verdade aos meus olhos é bom como o anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo, levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz partiu. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Amém? Nós vemos que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag tinham ferido Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequeno como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava tudo queimado a fogo, e as mulheres e os seus filhos e as filhas tinham sido levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, meus irmãos, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui um éfode. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E disse-lhe: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Amém? Tremendo, né, meu irmão, minha irmã? Nós vemos que Davi estava ali com aliança, querendo fazer uma aliança com Aquis, querendo fazer uma aliança ali com os filisteus, mas ele não foi aceito, meus irmãos. Ele não foi aceito, porque nós vemos que depois há uma guerra contra o povo de Israel e Saul é morto. Nós vemos que não era para Davi estar exatamente naquele meio. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos no lugar errado? Nós estamos no lugar errado, meus irmãos, fazendo as coisas erradas, nos aliançando com coisa errada, meus irmãos. Porque Deus, Ele nunca aprovou o seu povo tivesse comunhão com um povo estrangeiro. E o Senhor tinha até dado ordem para exterminar, como foi os casos dos amalequitas, que não foram exterminados, e nós vemos o que aconteceu. Davi estava fora da sua terra. Davi estava fora daquele lugar, da sua casa, da sua família, estava tentando fazer aliança com os ímpios, ou com aqueles que não agradavam ao Senhor. Mas tudo tem o porquê, meus irmãos. Nós vemos que quando Davi volta a Ziclag, tudo estava saqueado, meus irmãos. E o povo exatamente chorou. Imagina que tudo que você tinha, você volta a saquear todos os seus bens, levar os seus filhos, sua esposa. Aquele povo muito chorou, meus irmãos. E Davi muito se angustiou. E disse a palavra que o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Glória a Deus. Aonde que nós temos que nos fortalecer, meus irmãos? Nós vemos que o valente ali entrou em Ziclag e tomou todos ali. É tremendo que Deus não permitiu que deixasse ninguém ser morto, que isso aqui tem a mão de Deus, meus irmãos. Mas nós vemos aqui que o povo queria apedrejar Davi, e Davi só tinha um lugar para buscar socorro, em Deus. E Davi se fortaleceu no Senhor. Então Davi consultou exatamente o Senhor através de Abiatar o sacerdote, dizendo: perseguirei eu esta tropa e alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e
tu libertarás. Amém? Olha, depois vocês leem aí 1 Samuel, bem, para vocês entenderem. Aí no final do 29, lendo 30, que vocês vão entender. Vamos estender, não. Nós vamos ver que Davi persegue as tropas por 3 dias de diferença. Amém? Aquelas tropas estavam 3 dias já adiante, meus irmãos. Mas Davi vai, persegue e livra todos e toma todos os despojos de volta. Amém? Então é tremendo, meus irmãos. Por que que Davi, ele conseguiu libertar de volta das mãos do valente, meus irmãos? Porque Davi era um homem de Deus. Davi foi buscar força no Senhor. Davi realmente consultou um homem de Deus para ver se realmente, consultou através do homem de Deus para ver se era para ele ir. Aleluia, e se Deus ia entregar. Olha, imagine que qualquer um, meus irmãos, que ficasse sabendo, olha, saquearam aqui a sua casa, levaram os teus filhos, a tua esposa, com certeza já ia pegar, principalmente no dia de hoje, o carro já ia sair como desespero. Mas Davi não, ele se fortaleceu em Deus primeiro e foi consultar a Deus. Davi foi consultar a Deus se ele deveria ir. E se Deus ia entregar nas suas mãos. Olha que tremendo, meu irmão. Aleluia. Que direção. Meus irmãos, olha, era uma situação que qualquer um ia sair sem perguntar para Deus, falando, não, Senhor, eles fizeram injustiça, meu Senhor, eu estava ali, eles entraram, roubaram minha mulher e meu filho. Não, Davi foi perguntar a Deus se ele poderia perseguir e se Deus ia entregar os inimigos às tuas mãos. Glória a Deus, meus irmãos. Davi ia enfrentar o valente, mas Davi precisava da unção de Deus do seu lado. Sem a unção de Deus, Davi sabia que não ia conseguir. Mas primeiro ele se fortaleceu no Senhor. Ele se revestiu da força de Deus. Aí ele consulta o Senhor. E o Senhor diz, sobre contra os valentes, porque eu sou contigo, meu irmão e minha irmã. É isso que Deus está falando. Quantas pessoas estão saindo dando tiro para tudo quanto é lado, meus irmãos, sem consultar Deus, sem se revestir no Senhor, meus irmãos, e acabam apanhando aí fora. Tudo que nós vamos fazer tem que ter a direção de Deus, meus irmãos, tem que ter a direção de Deus, aleluia. Por que que as pessoas hoje, elas não conseguem? Por quê? Meus irmãos, as pessoas não estão preparadas, e eu tenho que falar, as pessoas não estão preparadas para a batalha. Davi era um homem preparado para a batalha. Davi era um homem preparado porque tinha o coração de Deus. Davi era preparado porque tinha a palavra na tábua do seu coração. Davi confiava no Senhor. Davi sabia que quando Deus estava com ele, meus irmãos, mas ele consultava. Davi fazia uma coisa, toda vez que ele ia para uma batalha, ele consultava o Senhor. Meu irmão, quando nós vamos para a batalha, se Deus não for com a gente, meu irmão, se Deus, meus irmãos, não estiver conosco, em vão é a batalha, meus irmãos, aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, meus irmãos. É em vão, meus irmãos, é em vão se Deus não estiver edificando a nossa vida, é em vão se Deus não estiver edificando a cidade, aleluia. E eu digo, sabe o que você precisa? Você precisa entrar na presença de Deus, porque em Deus nós temos vitória, em Deus nós fazemos proeza, meus irmãos. É tempo! Deus está falando que o valente tem saqueado a tua vida, o valente tem roubado, meus irmãos, e o Senhor diz, é tempo de colocar esse valente para fora, esse valente que tem feito toda uma confusão na tua vida. Eu digo, tem áreas da tua vida que ainda está sendo saqueada, meu irmão. É tempo exatamente de fechar as brechas para que o inimigo não entre mais. Nós vemos que Davi estava ali com o Aquis, meus irmãos, com o rei Aquis, estava querendo ali fazer aliança com os filisteus, e a sua casa, a sua terra estava descoberta, meus irmãos. E eu digo, tem área da tua vida que está descoberta. Você está se importando com tanta coisa aí fora, e áreas da tua vida está descoberta, meus irmãos. Tem gente correndo atrás de tudo quanto é lado e deixando a sua casa desguarnecida. Meu irmão, nós precisamos vigiar, precisamos colocar a nossa vida no altar.
Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em falha, queremos fazer as coisas, queremos mas não estamos como Davi, não estamos revestidos como Davi, mas é preciso você se revestir da palavra, porque Deus vai te dar vitória, meu irmão e minha irmã. Não faça a obra do Senhor relaxadamente, a obra de Deus não é feita relaxadamente, meu irmão. O teu inimigo é Satanás, o teu inimigo tem poder, ele faz prodígio, ele desce fogo do céu, meu irmão, ele está no sobrenatural, ele tem poder do sobrenatural, é com ele que você está lutando, é com ele que ele está lutando. Ele entra na tua mente, põe dardo inflamado na sua mente, minha irmã e meu irmão, e entenda com quem você está lutando. Você não está lutando com ninguém que é humanamente, que você bate boca, que você sai no braço, não, meus irmãos, você está lutando contra as hostes espirituais, são as forças tenebrosas da maldade, meus irmãos, que tem poder, para colocar enfermidade, para tirar a vida do homem. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Você tem que entrar no nível espiritual para batalhar com ele. Não adianta você tentar guerrear na carne, ser valente na carne, meus irmãos, não adianta. Você precisa primeiro tirar o teu orgulho, a tua razão, ter discernimento no mundo espiritual. Você precisa entender que você está numa batalha do sobrenatural, meus irmãos, e você precisa se revestir. E sabe como você se reveste, meu irmão? Você se reveste andando na palavra de Deus, você se reveste na humildade, você se reveste realmente se enchendo da presença de Deus cada dia mais, o Espírito Santo, aleluia, para entrar na casa do valente, saquear o valente. Quantas coisas têm acontecido na tua vida, meus irmãos, porque o diabo está aí, veio para matar, roubar e destruir. Veio para matar, roubar e destruir, porque se você realmente se colocar numa posição de batalha, meus irmãos, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de você, meu irmão. Tem que fechar essas portas que estão abertas. Meus irmãos, não pode ficar mais o diabo, deixando o diabo saquear a tua vida. Quantas áreas da tua vida são saqueadas? Precisa fechar as portas, meus irmãos, precisa fechar. Meus irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar na unção poderosa do Espírito Santo. É tempo de um renovo, é tempo de entender a palavra de Deus, é tempo de ter discernimento da palavra de Deus. Com o Senhor nós vamos fazer prodígio, meus irmãos, é com Ele, é nele, aleluia, fora dele não dá, é revestimento, meus irmãos. Mas eu digo que as coisas têm que ser juntas. Não adianta eu ficar orando, se a palavra de Deus não está dentro de mim. Eu preciso também libertar, preciso fechar as brechas. Se você não fecha as brechas, meus irmãos, a brecha, o sentimento do homem está cheio de brecha, precisa ser fechado, meus irmãos, precisa ser fechado. Nós precisamos tirar a indiferença do nosso coração, meus irmãos, nós precisamos tirar. Quantas pessoas eu vejo, meus irmãos, elas se representam uma coisa, mas vivem exatamente longe da comunhão, longe de uma vida de comunhão com a igreja, com os irmãos, meus irmãos, não tem interesse, não tem vontade. Nós precisamos estar unidos num corpo só. O Senhor nos assiste, meus irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Nós precisamos ter zelo pela irmandade, nós precisamos ter zelo pela igreja, nós precisamos nos dedicar, ter amor ao próximo, meus irmãos, precisamos ter amor ao próximo, meus irmãos, o amor. Quantas pessoas às vezes a gente vê, que não quer nem atender o telefone, não vou atender, a pessoa é chata, porque é isso, tudo isso é brecha, meu irmão, é brecha, meus irmãos, tudo é brecha. Olha, nós não temos que fugir de ninguém, nós temos que enfrentar todo mundo, meus irmãos, enfrenta todo mundo, temos que enfrentar, aleluia, glória a Deus. Não se esconda do teu próximo, não se esconda daquele que te pede, a Bíblia diz, não desvie daquele que te pede. Nós precisamos ouvir, nós precisamos estar juntos, meus irmãos, aleluia, não importa, e precisamos estar, meus irmãos, porque quando Jesus ele entra, meu irmão, na casa de alguém, ele entra para mudar. Ele entrou na casa de Zaqueu, meu irmão e minha irmã, porque Zaqueu precisava ser mudado. Mas Jesus te conhece pelo nome.
O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor chamou Zaqueu pelo nome. É tremendo quando o Senhor nos chama pelo nome, porque Ele conhece o teu nome. Aleluia. O Senhor conhece o teu nome. O Senhor me chamou desde o ventre, como diz Isaías, amém? Da minha mãe, e fez menção do meu nome. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus te conhece. Ele conhece aqueles que são teus, diz a palavra lá em 2 Timóteo. O Senhor conhece a cada um de nós. A seriedade, a fidelidade, meu irmão, de andar na unidade de fé. Nós precisamos entender que a comunhão, um coração puro, um coração sincero, são o revestimento espiritual que nós precisamos ter. Anda com o teu próximo com um coração sincero. A palavra de Deus diz para a gente amar não com amor fingido. Olha, porque tem um amor fingido. Nós tratamos as pessoas tudo bem quando elas estão na nossa presença, mas quando as pessoas saem, meus irmãos, nós falamos mal, nós desprezamos. Isso é tudo brecha no mundo espiritual. Satanás te assiste, ele pega as tuas brechas. Então fecha as tuas brechas. Não deis lugar ao diabo. Não deis ocasião ao maligno. Fecha. Por que muitos realmente leem a Bíblia, oram, mas ainda há brecha nas suas vidas? Fecha a brecha. Fecha a brecha, meu irmão. O Senhor te assiste. Quantas vezes eu já estive orando na casa de pessoas e depois eu saí de lá e o Senhor me mostrar. Eles te desprezam. Gente, o Senhor nos assiste e tremendo que o Senhor nos revela muitas situações, porque Deus é tremendo. Amém? Então, é isso. É um fator desprezar o teu próximo, desprezar principalmente aqueles que são do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós temos que ter zelo um pelos outros. Honrar, dar lugar à honra. Nós precisamos honrar, meus irmãos. Honra é isso. Começa a fechar as brechas, começa a crescer espiritualmente, começa a valorizar cada um que está à tua volta. Aleluia. Fecha as brechas, porque é isso que preenche o amor. O amor, meu irmão, não tem fingimento. O amor não procede com indecência, não procede com o mal. Meus irmãos, o amor não despreza ninguém. Aleluia. O amor tem o zelo pelo outro. O zelo. Essa é um grande escudo, meu irmão, que nós precisamos aprender a ter. Aleluia. Começa a fechar as brechas. Aleluia. Para que Satanás não arrume as ações para penetrar nos buracos que você deixa dentro dos seus sentimentos e ações. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, do mesmo jeito que o Senhor estava ali, Senhor, levando aquela mensagem, Senhor Jesus, na casa de Marta e Maria. Ainda que Maria se colocou, Senhor, aos teus pés, mas Marta, Pai amado, que precisava ouvir, porque era o seu coração que estava inquieto, meu Deus. Senhor, quantas pessoas às vezes não querem ouvir a tua mensagem, e são essas pessoas, meu Deus, que precisam ouvir a tua mensagem. Mas eu creio, meu Pai, e como o Senhor falou com a Marta naquele momento, e eu creio que ela deu atenção às tuas palavras. Eu creio, meu Deus, que hoje, Pai, tem pessoas dando atenção à tua mensagem, Pai amado. Que o Senhor possa mover nesses corações, que o Senhor possa libertar ela dessas fraquezas sentimentais ainda, meu Deus, como somos fracos ainda, Deus amado, como ainda falamos mal, sentimos, temos pensamentos maus um para com os outros. Senhor, que o Senhor possa purificar os nossos corações, Pai amado. Senhor, sonda, Senhor, vê se há em nós alguma coisa má, nos ajuda a tirar, Senhor, para que sejamos revestidos deste teu escudo, que é o amor, a misericórdia, a compaixão. Usa-nos, Senhor, como instrumento da tua glória. Meu Deus, levanta esses homens, Pai amado, e mulheres deste dia, Senhor, com esta unção do teu Espírito, meu Deus. Senhor, que sejam preparados, Senhor, como soldados, para libertar, Senhor, as suas vidas, Pai amado, de tudo isso que o inimigo tem colocado, Pai amado. Que essas forças malignas, em nome de Jesus, que estão sobre essas vidas, Pai amado, que nós ordenamos agora que toda a força espiritual do mal que tem operado nesta vida, Senhor, neste casamento, meu Deus, neste corpo, com esta enfermidade, em nome de Jesus agora, Satanás, solta agora, solta desta alma, solta deste corpo, enfermidade sai,
que o Senhor te dê vitória, em nome de Jesus, que toda esta força maligna, em nome de Jesus, saia da tua vida, que o Senhor te renove desta opressão maligna, que o Senhor te dê o renovo, que o Senhor te cure, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te encha da tua presença, que o Senhor te dê a bênção, te dê a vitória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, amém, que o Senhor te abençoe e te ilumine, e a todos que estão ligados com a gente, uma irmandade abençoada, quanta gente abençoada, que a gente conhece, amém, os irmãos, a gente vai conhecendo, são muitos irmãos, e são tudo uma bênção, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma luta, mas eu creio que Deus é o Deus de vitória, é só você crer, amém? Permaneça na fé, permaneça ligado, não deixa nada roubar o amor de Deus no teu coração, amém? Fica na paz, vai lá no mural, deixa um recado para nós e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.